Boa noite, amada igreja. Nós louvamos a Deus pela presença de todos aqui. Queremos saudar os irmãos visitantes e amigos também, desejando que vocês se sintam à vontade e que voltem sempre. Aí na frente do banco tem um cartãozinho, se você desejar preencher e entregar na saída, nós entraremos em contato com você para novos convites e até uma visita. Nós estamos aqui hoje para louvar a Deus. E o tema da noite de hoje é Deus em nós. É a terceira de uma série de 3 cantatas feitas com o mesmo foco, eu diria assim, que a primeira é Deus conosco, a segunda, Deus por nós, e essa nós estamos fazendo hoje, Deus em nós. O coro Vida e Voz e a orquestra é composto por membros dessa igreja e convidados também. E nós estamos convidando vocês a participarem conosco e estarem em oração desde o primeiro momento e que Deus possa ser louvado através da vida de todos nós. Nós vamos orar agora e vamos entregar esse momento para Deus, para que Ele nos use e que todos nós possamos ser enriquecidos com esse momento. Gostaria que todos ficassem de pé e vamos orar. Nosso eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu nome, Senhor, pelo que tu és na vida de cada um de nós. Nós te louvamos porque tu és um Deus maravilhoso e tem colocado diante de nós muitos desafios, Senhor. Este tem sido um desafio que nós temos enfrentado, Senhor, e passamos por dificuldades para chegarmos aqui. Mas nós queremos te entregar tudo que vamos fazer nesse culto hoje, nas tuas mãos, Senhor, para que tu uses, Senhor, segundo a tua vontade, que o teu Espírito tenha livre o caminho aberto aqui hoje, Senhor, no coração daquelas pessoas que estão te ouvindo. Que o teu Espírito fale, não só as nossas vozes, Senhor, e que todos nós possamos sair daqui engrandecendo mais uma vez o teu nome, louvando a ti, porque só tu és o merecedor de todo louvor, de tudo isso que nós estamos fazendo aqui, e mesmo não sendo merecedores, nós entregamos, Senhor, aquilo que temos de melhor. E nós queremos te convidar, Senhor, para que tu estejas presente, nos usando cada vez mais, dando a sua unção para cada um de nós aqui, e que não haja glória para cada um de nós, mas que o seu nome seja exaltado eternamente, Senhor, e que nós possamos, Senhor, sentir a tua presença, a tua atuação no coração de cada um de nós aqui, através dessas músicas. Nós louvamos o teu nome, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua casa. Dá-nos a tua unção, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 18. E agora, o mistério que permaneceu escondido por eras e gerações foi revelado ao povo de Deus através de seu povo. Deus escolheu revelar a glória e a preciosidade do ministério. O ministério do qual falamos é este: Cristo em você, a esperança da glória.
juntos em família, louvar e proclamar tua graça e bondade. Rendemos glória e toda honra, te dedicamos nosso ser, erguendo vozes em adoração. Rendemos glória e toda honra, te dedicamos nosso ser, erguendo vozes em adoração. Nós viemos te buscar, entrar em tua presença, tua graça celebrar e agradecer as bênçãos. Rendemos glória e toda honra, te dedicamos nosso ser, erguendo vozes em adoração. Rendemos glória e toda honra, te dedicamos nosso ser, erguendo vozes em adoração. A ti, Senhor, já não há um motivo pra cantar, a não ser te adorar, pois tu és digno de louvor. Dedicamos nossas vidas, nos rendemos aos teus pés, como oferta em teu altar. Rendemos glória e toda honra, te dedicamos nosso ser, erguendo vozes em adoração. Rendemos glória e toda honra, te dedicamos nosso ser, erguendo vozes em adoração. A ti, É por esse motivo que estamos aqui, para adorar, para glorificar a Deus mais uma vez. Somos uma pequena parte dos milhões ao redor do mundo atual que aprendem que grandes coisas ocorrem quando o povo de Deus o adora, quando a Ele é dado o primeiro lugar, quando o nome de Jesus é elevado e com mãos e corações o exaltamos acima de tudo. Começamos a aprender como Deus se aproxima para estar conosco, enquanto nossa adoração convida a sua presença. E como Ele é por nós, enquanto nossa adoração prepara nossos corações para o abraço de sua paz, trazendo segurança e confiança. E como estamos reunidos hoje para glorificá-lo mais uma vez, vamos abrir nossos corações para Ele em uma nova dimensão, porque adoração não traz apenas a presença e a paz de Deus,
mas é também um meio de receber seu poder para dizer humilde e abertamente: venha, Senhor, e trabalha em nós. É o desejo dele. Assim como sua palavra declara: Cristo em você, a esperança da glória. É surpreendente ver que, em resposta à nossa glorificação a Ele, Ele exprime a sua vontade e disponibilidade para revelar sua glória em nós. Vamos juntos declarar: Deus em nós, nossa vida está em Ti, Senhor. Te convidamos para vir e abrir os nossos corações, revelar Tua vida em nós hoje.
meu Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão
Tu és o amor da minha vida, Tu és a minha esperança, Tu és mais que o mundo pra mim. Não troco por ouro ou prata, não troco por riqueza qualquer. Tu és meu tudo, Senhor. Viver sem ti, Senhor. Tu és o amor da minha vida, Tu és a minha esperança, Tu és mais do que o mundo pra mim. Não troco por ouro ou prata, não troco por riqueza qualquer. Tu és meu tudo, Senhor. Mesmo que o mundo não gire, todas as estrelas caiam do céu, ainda que o sol não mais brilhe, precisarei de ti, e essa é a razão. Tu és a minha esperança. Tu és mais do que o mundo pra mim. Não troco por ouro ou prata, nem por riqueza qualquer. Tu és meu tudo, Senhor. Cristo, Tu és meu tudo, Senhor.
és meu tudo, Senhor. É bom pra mim. Se eu sei que o Pai vela por mim, Deus é bom, Ele é bom. Sei que Ele está bem junto a mim. Deus é bom pra mim. Para muitos de nós, o desejo de Deus de revelar sua glória em nós e através de nós é uma grande surpresa. Por quê? Porque dificilmente podemos imaginar Deus fazendo algo maravilhoso em nós. E quando Ele faz, ficamos impressionados. Impressionados pela dádiva de sua força em nossas fraquezas. Impressionados pela sua misericórdia que traz cura em nossas enfermidades. E impressionados pelo seu poder sustentador diante de perdas desamparadoras. Às vezes nos prendemos tanto na tentativa de desvendar o mistério de quem somos em Cristo, que perdemos a majestade de quem Ele é em nós. O que Ele fez por nós não teve nada a ver com o que merecíamos ou com o que poderíamos ganhar, mas na verdade foi tudo o seu plano, tudo sua graça, tudo sua bondade, tudo Deus em nós. Nossos testemunhos não são tentativas de impressionar ninguém com nossa fé ou realizações. Eles são para descrever quão impressionados ficamos com os feitos dele, nos lembrando que sua bondade no passado nos remete à sua graça hoje. Boa noite, irmãos. Eu vou trazer o testemunho aqui, a história da minha mãe. Em maio de 2013, ela foi diagnosticada com atrofia de múltiplos sistemas, AMS. É uma doença neurológica degenerativa e sem cura. Quando eu falava que ela tinha AMS, muitos não entendiam a extensão e seriedade dessa doença. Ela aprisiona o doente em seu próprio corpo, pois de juízo pleno e perfeitamente funcionando, vai se perdendo o domínio do próprio corpo. Atinge o portador de dentro para fora. É uma doença perversa. A pessoa paralisa pouco a pouco, diminui suas atividades, sua autonomia, mobilidade, fala, fica cada dia mais dependente, é frustrante. Isso, na maioria das vezes, faz o portador entrar em depressão. Com ela não foi diferente. Mas cremos que Deus já estava trabalhando em nossas vidas, na minha família.
nos preparando para conhecermos seu amoroso cuidado para conosco e em todos os momentos. Até nos dias mais difíceis, ele tinha propósitos e nos ensinava. Passamos por muitas coisas desde o diagnóstico. E com a evolução da doença, a situação piorava cada vez mais. Em janeiro de 2016, ela foi internada por causa de uma broncoaspiração que causou pleurite. Mais tarde, em junho, descobrimos que alguns calos que ela tinha no couro cabeludo eram, na verdade, tumores de um câncer. Pela providência de Deus, era um tipo raro, não metastático, e que não precisava sequer de tratamento. Foi totalmente extirpado. No mês seguinte, Deus nos deu a oportunidade de estarmos todos juntos, coisa que eu e meus irmãos tentávamos e não era fácil. Somos 4 irmãos. Eu moro aqui em Brasília, uma irmã mora em São Luís e meu irmão e minha outra irmã moram em Recife. Nessa ocasião, ela ainda se recuperava da cirurgia que havia retirado os tumores. Estava muito bem-humorada, disposta, sorridente, coisas que não víamos há algum tempo. Voltei para Brasília no dia 11 de julho, uma segunda-feira, bem cedinho. No dia anterior, após voltarmos do restaurante que tradicionalmente vamos com a família depois do culto vespertino, fui me despedir dela antes de deitar, já que eu sairia muito cedo. Avisei que o plano seria voltar em outubro, já que é o mês que nós fazemos aniversário. Nós faremos a festa juntas. Ela fazia aniversário dia 8 de outubro e eu dia 5. Ela chegou a dizer até qual seria o cardápio que a gente faria na festa. Sorri e disse que a gente tinha tempo de planejar tudo com tranquilidade. Lembro que fui para Recife com uma mensagem do pastor Weber, gravada no coração, sobre a ação de Deus na libertação de Paulo da prisão, ocasião em que a igreja estava orando por ele, pedindo a Deus por um milagre, pedindo que o livrasse da prisão. E quando o milagre aconteceu, eles acabaram não crendo de imediato, a ficha não tinha caído. A partir dessa pregação, passei a pedir pela cura da minha mãe com muito mais fé. Era uma certeza tão grande que isso iria acontecer, que eu não sei explicar. Então, no dia 23 do mesmo mês de julho, um sábado, eu liguei como fazia frequentemente, apesar de já ser quase impossível entender o que ela falava, por causa da doença. Mas, de maneira impressionante, nesse dia entendi claramente o que ela dizia. Conversamos, rimos, fizemos mais planos, e no dia seguinte, meu pai falou no grupo do WhatsApp que não iria ao culto matutino porque ela não tinha conseguido tomar café. Estava com dificuldade de deglutir, o que para nós era algo normal. Como o problema continuou, eles resolveram ir ao hospital. Ao final do dia, ela já estava internada e com a sonda para alimentação. A evolução da doença realmente leva à incapacidade de deglutir. No dia seguinte, os médicos que a acompanhavam, neurologista, pneumo, oncologista, iriam se reunir para decidir quanto à manutenção desse sistema como algo definitivo. Afinal, a AMS já estava ficando avançada mesmo. Ela passou bem a noite do domingo para a segunda, mas aí na noite seguinte foi bastante conturbado. Ela precisou ser aspirada em função de uma suposta pleurite por 4 vezes. A gente saberia depois que isso era, na verdade, um câncer que já tinha tomado todo o pulmão. A minha irmã tinha viajado de férias com o marido e os filhos. Preocupada com esse cenário que ela tinha deixado, ligava com frequência. Na manhã do dia 26 de julho, às 7 da manhã, nos deparamos com a mensagem do meu pai, pedindo que ela voltasse para Recife, pois a situação era grave. Eu liguei para o meu pai já imaginando o que teria acontecido. E ele, aos prantos, disse que ela não tinha resistido. Teve uma parada respiratória e depois uma parada cardíaca. Tentaram ressuscitá-la, procedimentos agressivos, massagem cardíaca, choques, e meu pai presenciando tudo. Eu não imagino qual foi o sofrimento dele. Imediatamente eu liguei para minha irmã e a gente se articulou rápido para que todos estivéssemos em Recife o quanto antes. Nossa preocupação era dar o suporte necessário ao meu pai. Afinal, foram quase 41 anos de casados, que eles completariam em 1º de novembro. Minha mãe foi uma grande mulher, cheia de dons, super disposta a ajudar, aconselhava, abrigava quem a procurasse, era uma professora exímia. Aliás, fez muitos conhecerem a Cristo por meio do testemunho dela. Mas de todo o legado que ela deixou, o mais valioso foi nos educar junto ao nosso Pai nos caminhos do Senhor e nos fazer conhecer a palavra da verdade. Por esse aprendizado que Deus me concedeu por meio dela e da sua vida, percebo a perfeição de todos os planos de Deus. Foi o nosso Deus soberano que escreveu todos os nossos dias e já providenciou desde a fundação do mundo o suprimento de todas as nossas reais necessidades. Nessa cantata que fala de cuidado, livramento e amor de Deus para conosco, eu quero mostrar com esse relato que a gente entende que a morte dela foi, na verdade, a demonstração desse cuidado de Deus.
A morte ela é dolorida, porque a gente sente muito essa momentânea separação. A saudade é realmente muito grande. Mas devemos lembrar que ela é momentânea para aqueles que creem em Cristo. E por isso mesmo podemos ter paz e corações consolados. Temos a esperança da ressurreição. Nosso amado Redentor venceu a morte e nos garante vitória sobre ela. Eu pedi e criei que Deus curaria minha mãe. Nós todos pedimos e Ele soberanamente nos atendeu. Ele a curou verdadeiramente, curou inclusive desse mundo. Não há nada mais maravilhoso que saber que estaremos todos juntos, em pleno vigor, desfrutando da presença do nosso Deus. Por isso eu posso dizer que eu fui e ainda sou consolada com as doces palavras do discípulo amado em Apocalipse 14:13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem nas suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Boa noite, irmãos e irmãs. No dia 7 de setembro de 2016, o nosso filho Gabriel, de 5 anos, diante de nossos olhos, fraturou o fêmur esquerdo enquanto brincava com um colega da mesma idade em uma cama elástica na nossa casa. Imediatamente o levamos para o hospital, onde o ortopedista de plantão, ao ver a radiografia, não conseguia entender a tranquilidade da criança diante da gravidade da situação. O médico disse para nós que se tivéssemos esperado mais um pouco para levá-lo ao hospital, o osso poderia cortar a artéria femoral e nosso filho teria morrido. Como era feriado e a equipe médica estava reduzida, o ortopedista optou por interná-lo, solicitou a imobilização da área afetada até o dia seguinte para a colocação do gesso no centro cirúrgico. Ele mesmo contatou a equipe médica e informou todos os detalhes do atendimento realizado para eles. No dia seguinte, dia 8, dia do aniversário de 7 anos de nossa filha mais velha, estávamos no hospital e iniciamos o jejum do Gabriel para a preparação para a cirurgia logo de manhã. O ortopedista se apresentou e disse que às 17 horas, nosso filho iria para o centro cirúrgico para a colocação de um gesso. A imobilização seria a partir do abdômen, com uma trave entre as pernas, metade de uma perna e a outra por inteiro. Mas esse procedimento era bem tranquilo, apesar da anestesia geral, e que ele poderia ir para casa no mesmo dia. Estávamos apreensivos, mas confiantes só de saber que ele iria para casa. Quando souberam, aqui na igreja, que o Gabriel entraria no centro cirúrgico às 17 horas, iniciou um plantão de oração aqui, com a equipe do Ministério da Infância, que se estendeu por toda a igreja. Infelizmente, nada ocorreu como planejado naquele dia. Gabriel saiu do centro cirúrgico sem realizar o procedimento. Foi direto para a UTI pediátrica em coma, porque broncoaspirou na hora em que recebeu a anestesia. O anestesista precisou entubá-lo às pressas para tentar reverter o quadro crítico em que se encontrava.
O médico, por sua vez, sai do centro cirúrgico e fala comigo, porque ele pensou que tivéssemos dado algum alimento na hora do jejum para a criança, e nos disse que contribuímos para deixar nosso filho naquela situação. Apesar de tanto nervosismo, informamos que não demos nada para ele comer ou beber como indicado. Entendemos que, por volta das 18h15, quando nosso filho chegou na UTI, o boxe onde ele foi colocado já estava com uma equipe de médicos, anestesistas, fisioterapeutas, enfermeiros para realizar as manobras necessárias para estabilizar o paciente, a fim de que ele respondesse. Nesse momento, eu estava no corredor da UTI pediátrica e a igreja em oração, sem saber ao certo o que estava acontecendo com nosso filho. Só via chegar mais gente, e ninguém saía. A todo momento chegavam máquinas para realizar exames de imagem e um burburinho no corredor entre os enfermeiros de que aquela criança estava em estado crítico e que não havia nada que pudesse ser feito. Enquanto isso, a igreja continuou orando e ampliou mais ainda a intercessão em todos os seus grupos de oração. Depois de mais de 3 horas de espera, por volta das 21h30, a pediatra intensivista responsável pelo plantão da UTI tentou me consolar. Falou que se eu tivesse alguma religião que deveria rezar, porque era o que me restava. Naquela hora, após chorar bastante, Deus consolou meu coração dizendo que cuidaria do nosso filho, assim como cuidou de Jó e de sua família. A seguir, o pastor da igreja chegou, me levou para fora a fim de me tranquilizar um pouco. Conversamos por algum tempo até retornarmos para a UTI. Perto das 23h50, a médica informou que finalmente conseguiram estabilizar o paciente, mas que eu não tivesse muitas esperanças, porque ele continuaria entubado e estava em coma. E concluiu que continuava entubado e estava em coma. Mais tarde, ela chegou e disse que, como conseguiu estabilizá-lo, que esta era a nova data do aniversário dele, lembrando que era o dia do aniversário da nossa filha mais velha. Agradecemos a Deus pela vida do Gabriel e pelo cuidado de Deus para conosco. Chegamos para vê-lo, apesar de todo o desânimo que a médica nos colocou quanto ao seu estado de saúde. Ficamos ao lado dele, orando para que Deus confirmasse a sua cura. Ela informou que ele teria uma série de intercorrências devido à broncoaspiração e ao tubo que foi inserido às pressas no centro cirúrgico. Se ele acordasse, ele falaria com dificuldade devido ao tubo, teria uma série de infecções, pneumonites e até poderia evoluir para uma pneumonia grave. Na troca de plantão, reconhecemos no dia seguinte que a pediatra responsável pela UTI, neste dia, também estava no dia do nascimento do Gabriel, na UTI neonatal que ele nasceu. Cuidou dele durante 2 meses enquanto ficou internado. Em todas as coisas vimos o cuidado de Deus para conosco. Depois de relembrá-la do caso de quando Gabriel nasceu, ela reuniu a equipe e corajosamente disse: vamos tirar a sedação da criança e o tubo, porque é uma criança lutadora e guerreira. Após nos orientar que o caso era grave e que não conseguiria fazer nenhuma dieta pastosa, ficaria com algum comprometimento, pouco tempo depois de retirarem o tubo, o Gabriel acordou louvando a Deus com uma voz forte, muito forte, que encheu toda a UTI pediátrica, cantando a música: mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou e derrube as barreiras na força do Senhor. Ele cantou essa música durante um dia inteiro, desde que acordou, bem alto, e ninguém pediu para que ele parasse. A comida veio errada,
e trouxeram um frango assado com arroz e feijão e outros acompanhamentos. E ele comeu tudo. Quando a equipe que o atendeu no dia da internação retornou à escala, foram procurar o que tinha havido com o paciente pequeno que chegou tão fragilizado. Já chegavam no boxe onde ele estava para ver se ele ainda estava vivo. O quadro geral do Gabriel contrariou o prognóstico de todos os médicos. Ele permaneceu na UTI pediátrica por 1 semana para avaliação e acompanhamento do seu quadro clínico. Após esse período, foi transferido para a ala pediátrica do hospital. Ele ainda não estava com o gesso. O ortopedista optou por realizar um procedimento no próprio leito, que doeu em nossas almas. Foi uma tração cutânea, que consiste em puxar o osso para a colocação de um peso e colocar a perna no lugar, que ele deveria ficar por 30 dias. Quando achamos que o pior já tinha passado, vimos nosso filho chorar de dor e receber morfina de 4 em 4 horas. Ele chegou a ficar tão deprimido, não colaborar com o tratamento. Quando, aqui na igreja, souberam como ele estava, muitos irmãos foram visitá-lo. Levaram violões, contaram histórias, enfim. A médica que acompanhava as crianças na ala infantil, após presenciar esse sofrimento todo, ligou para o ortopedista imediatamente, solicitou uma reavaliação do procedimento. Ela nos aconselhou que o melhor tratamento seria novamente submeter o Gabriel à colocação de gesso no centro cirúrgico, mas dessa vez com todo o aparato de um paciente de risco e um jejum com mais de 12 horas. Estávamos apreensivos. Era hora de confiar novamente que Deus poderia todas as coisas. Ela ponderou que seria o mais adequado e que deixaria o paciente mais confortável na sua recuperação. Na segunda vez, apesar de nervosos, colocamos toda a nossa confiança em Deus e mais uma vez a igreja se uniu toda para orar. Após aproximadamente 2 horas no centro cirúrgico e um plantão de oração aqui na igreja, o procedimento aconteceu sem intercorrências. Agradecemos a Deus por seu cuidado para conosco e damos glórias a Ele, a todos os livramentos que Ele nos dá. Nosso filho voltou para casa no dia seguinte, depois de 15 dias de internação. O ortopedista sugeriu que cancelássemos a matrícula dele na escola e que ele só retornasse às atividades neste ano, agora, em 2017. Apesar dessa orientação, como seu quadro geral era bom, nos revezávamos para ficar com ele pelo menos 3 vezes por semana na escola, com todo o aparato, cadeira de rodas e etc. Em nenhum momento, depois que saiu do hospital, ele se deixou abater por ter passado por essa situação tão difícil. Pelo contrário, nosso filho nos ensinou, com apenas 5 anos, que sempre devemos confiar em Deus e podemos derrubar as barreiras na força do Senhor. O prognóstico para a retirada do gesso era dezembro de 2016, mas graças a Deus, em outubro, contrariando tudo, já havia formado um calo ósseo e não houve a necessidade de trocar o gesso. Realmente, no início, ele ficou com uma perna muito menor que a outra, com uma diferença de quase 4 centímetros, que seria compensada em aproximadamente 3 ou 4 anos. Mas em abril desse ano, ele foi a uma consulta com o ortopedista que o acompanha, e a diferença diminuiu significativamente para menos de 1 centímetro. O médico trouxe uma fita métrica, mandou que repetíssemos os exames e não soube explicar cientificamente o que aconteceu. Mas nós sabemos que Deus é quem tem o controle de todas as coisas em nossas vidas e só Ele pode determinar como será. Hoje, nosso filho Gabriel não sente dores, não tem dificuldades para andar. E estamos certos, como diz o versículo do Salmo 126, que diz, Salmo 126, 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo,
E então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém.
Deus se revela para aqueles que escutam a sua voz através do seu amor. Através de anos, ricos e pobres, poderosos e humildes, jovens e idosos, corajosos e amedrontados, encontraram refúgio no Senhor. Nós somos parte da família de fé que experimentou a alegria de Deus conosco, a segurança de Deus por nós, e testificamos os mistérios e as maravilhas de Deus em nós. Eu sou um orgulhoso rei, me ajoelhando, enquanto alegremente cedo o meu trono ao Rei dos Reis. Eu sou Moisés, falando face a face com Deus no Monte Sinai. Eu sou um soldado desejando obedecer a próxima ordem do meu comandante. Eu sou Abraão, oferecendo em sacrifício meu mais precioso tesouro, meu próprio filho, em um altar feito pelas minhas próprias mãos. Eu sou uma criança amedrontada, com mãos erguidas, necessitando dos confortáveis braços de meu Deus. Eu sou um vaso silencioso, submetido aos cuidados moldes do oleiro. Sou a ovelha perdida, sendo gentilmente carregada nos braços do meu pastor. Eu sou Daniel, vendo os anjos do Senhor adentrarem na cova dos leões. Eu sou Davi, lutando em nome do Senhor para enfrentar Golias na batalha. Eu sou Josué, gritando com todas as forças que tenho, enquanto as muralhas de Jericó desmoronam. Eu sou Isaías, caído a meus pés, por ver um vislumbre do Pai em seu trono, acompanhado de um canto glorioso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sou um israelita, vendo a poderosa mão de Deus abrir o Mar Vermelho. Eu sou um servo ávido para cumprir os planos, desejos do meu mestre. Eu sou um paciente, me colocando nas mãos do grande médico. Eu sou um pastor, vendo os céus em chamas, a glória do celestial anfitrião, enquanto eles proclamam o nascimento do Messias. Eu sou um dos homens sábios que seguiu a estrela, e eu me curvo e presenteio ao bebê que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sou um homem cego que foi tocado por Jesus e agora posso ver. Eu sou um homem leproso que foi tocado por Jesus e agora estou limpo. Eu sou um homem coxo que foi tocado por Jesus e agora posso andar. Eu sou uma mulher culpada e tão feliz por ser perdoada. Eu gastei todas as minhas economias para comprar um óleo e derramar aos pés de Jesus. Sou um pequeno menino entregando a Jesus meu lanche e vendo-o alimentar milhares com o que lhe dei. Sou uma garota que foi possuída por um demônio e foi liberta a ser tocada por Jesus. Eu sou um criminoso a morrer em uma cruz que acaba de receber um convite ao paraíso. Sou Maria Madalena, que estava no túmulo quando o anjo disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu sou João, o apóstolo amado, olhando através do universo, buscando alguém digno de abrir o pergaminho, e choro ao não encontrar ninguém. Eu sou João, ouvindo os anjos me dizerem para que não me preocupasse, pois o leão triunfou. Ele é capaz. Sim, o leão de Judá é digno. Eu ergo o meu pescoço na esperança de um vislumbre dele e me espanto ao ver que não é um leão, mas um cordeiro. Cordeiro que foi entregue pelos pecados do mundo, pelos meus pecados. Então ouvi 10.000 vezes, 10.000 anjos, em alta voz cantava:
digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder e riquezas, sabedoria e força, honra, glória e bênção. Então ouvi todas as criaturas no céu e na terra e abaixo da terra e no mar, e cantavam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja todo louvor, honra, glória e poder para todos sempre. Nós vamos a Jesus, que morreu na cruz de cruz, a glória e a honra para o Rei dos Reis, Senhor, para Dos reis, aleluia seja ao Senhor, aleluia seja ao Rei dos reis, aleluia seja ao Senhor, aleluia seja ao Rei dos reis, aleluia seja ao Senhor, aleluia seja ao Rei dos reis, aleluia seja ao Senhor. É digno, é digno, é digno. Aleluia seja o Rei dos Reis. Aleluia, aleluia ao Senhor. Aleluia. Na presença do Senhor sempre me alegrarei, entoamos a uma voz, sons de glória, sons de honra, hinos de louvor ao nosso Rei. Aleluia seja ao Rei dos Reis, aleluia seja ao Senhor, aleluia seja ao Rei dos Reis. Aleluia seja ao Senhor, aleluia seja ao Rei dos Reis, aleluia, aleluia ao Senhor, aleluia, é digno, é digno, é digno. Aleluia seja ao Rei dos Reis, aleluia seja ao Senhor, aleluia seja ao Rei dos Reis, aleluia seja ao Senhor, aleluia.
nós cantamos nosso louvor, adoramos a Deus, testificamos sua bondade, abrimos nossos corações em humildade e silenciamos nossas almas. E em sua presença nos curvamos extasiados, não só por sua glória em si, mas por saber que Ele quer revelar sua glória em nós. Ele quer derramar-se em tuas necessidades, tuas fraquezas, teu lar, tua família, tua igreja, e encher tudo com a sua glória. Este clamor
na presença do Senhor. Sempre me alegrarei, entoamos a uma voz. Nós louvamos o nome de Deus porque, apesar de muito trabalho, nós conseguimos chegar até aqui. E Deus tem sido fiel. Nós queremos que você se sinta à vontade de voltar aqui amanhã. Nós representaremos todo esse musical. E eu vou pedir para o pastor já dar um jeitinho de chegar aqui na frente. Ele vai orar, encerrando o nosso culto de hoje. E tragam outras pessoas, outros visitantes para ouvir essa mensagem que não é de nós, não é do nosso coração, é do coração de Deus. Deus tem mostrado que Ele está em nós, Ele vive em nós. E é por isso que nós cremos que o coração de vocês vai ser sempre impactado por essa mensagem. Vamos ficar de pé. Eu saio daqui muito impactado pela mensagem que ouvimos, pelos testemunhos dados. Um Deus tremendo, que nos ama de uma maneira que nós nunca vamos entender, que age em nós, por meio de nós, que nos transforma para a sua própria glória, para se tornar conhecido em toda a terra e receber adoração de toda a terra. Senhor, nós não temos palavras suficientes para expressar a nossa gratidão, a nossa alegria por tudo que Tu és e tudo que o Senhor tem feito. Como que um Deus eterno, ilimitado, incomparável, soberano, Criador do universo,
Deus onisciente, Deus onipotente, Deus onipresente, vem habitar em corações de homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, pecadores. Como isso é possível? A tua graça é excelsa, suprema, maravilhosa. E nós te agradecemos o privilégio que o Senhor nos dá de viver para ti. Perdoa-nos quando somos tão mesquinhos em viver para nós mesmos. Nós queremos viver para ti. Obrigado por esse musical, a forma como o Senhor conduziu todas as coisas e como o Senhor mesmo se revelou a nós nessa noite. Muito obrigado. Reúna-nos aqui, traga outras pessoas, traga aqueles a quem o Senhor quer impactar para entregarem a vida a Cristo, porque não existe motivo melhor e maior para cada um de nós do que viver para ti, do que ter o Senhor habitando em nós, sermos dirigidos pelo Senhor e mostrar ao mundo quem é o único e verdadeiro Deus. Nós pedimos assim, agradecidos, Pai, e o Senhor sabe da alegria do nosso coração. Em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa e excelsa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o Deus que habita em nós, o Deus Todo-Poderoso, o Deus eterno e ilimitado, e que as consolações do Santo Espírito, Espírito que nos conduz para testemunhar, cantar e glorificar, seja sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a vida da igreja de Jesus espalhada por esse mundo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Na presença do Senhor, sempre me alegrarei, entoamos a uma voz. Sons de glória, sons de honra, hinos de louvor ao nosso Deus. Aleluia, seja o Rei dos Reis. Aleluia, seja ao Senhor. Aleluia, seja o Rei dos Reis. Aleluia, seja ao Senhor. É digno, é digno.
Aleluia.